desse texto de Filipenses. Eu já li algumas vezes e eu falo para vocês que toda vez que eu leio ele, algo queima no meu coração. Para mim é uma das cartas mais completas, né? Eu acho que Filipenses, Efésios e ali as últimas cartas de Pedro e João são cartas assim de uma revelação, de um poder de Deus assim fora do comum. São algo realmente, são cartas diferenciadas, né? Tanto que essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que desde o início ela foi reconhecida como uma carta, né, que faria parte do Novo Testamento. Não tinha dúvidas quanto a isso, pelo seu conteúdo, por tudo que ela tem. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Por que vai ser diferente hoje? Porque normalmente, né, existem estilos de pregações, né? Cada um tem um estilo de ministrar. Então eu tenho um estilo muito de fazer uma mensagem construtiva, em que eu vou usando alguns textos para traga uma introdução, uma dissertação sobre um assunto e uma conclusão, né? E aí eu uso vários textos, todos dentro do contexto, obviamente, né? Essa sempre é a intenção, para chegar a uma conclusão maior que venha trazer uma mensagem para a igreja. Existem também as mensagens alegóricas, né, em que você usa um texto e nesse texto você faz uma interpretação do texto, né, algo que não está literal, mas ela está ali de uma forma alegórica. Por exemplo, assim, você pode pegar os 4 evangelhos e falar das 4 faces de Jesus. É uma mensagem alegórica, né? Mas eu decidi fazer isso hoje porque eu quero demonstrar para vocês a simplicidade do Evangelho. Que para você pregar o Evangelho, você não precisa ser um grande conhecedor, você precisa apenas usar o que está escrito aqui. Então hoje nós vamos trabalhar a palavra de uma forma muito simples, mas de uma forma contínua. Nós não vamos fugir do livro de Filipenses, nós vamos ficar aqui dentro. Nós vamos estudar versículo a versículo, texto a texto, tentando entender melhor o que Paulo estava dizendo, em que contexto isso estava acontecendo e que mensagem ele queria deixar para essa igreja. E eu digo mais para vocês, eu digo que essa carta de Filipenses é uma carta que se encaixa muito bem para nós hoje. Nós poderíamos nos assemelhar à igreja de Filipo, se eu não me engano é essa cidade. Então eu quero começar lendo aqui no capítulo 1, do versículo 27 em diante. Você que queira acompanhar, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas o contexto é sempre o mesmo. Eu quero começar aqui, porque o início, Paulo ele começa fazendo uma saudação à igreja, alguns agradecimentos, né? Então ela é algo, claro que pode ser usado para nós, mas é algo muito pessoal para a igreja de Filipo. Então eu quero trabalhar mais aquilo que se enquadraria a nós hoje. E aqui do versículo 27 em diante, Paulo começa falando: e entendam que a igreja de Filipenses, essa igreja, ela era uma igreja, digamos assim, que estava no caminho, estava muito próximo de uma maturidade. Ela não era uma igreja em que Paulo tinha que tratar pecados assim mais extravagantes, né? Vamos usar esse termo, como a igreja de Coríntios, que Paulo tinha que tratar coisas muito simples, desde a organização de um culto. Mas a igreja de Filipe não, a igreja era uma igreja atuante, participante. Era uma igreja que estava numa caminhada muito firme, né? Eles eram auxiliadores de Paulo, eles já tinham um tempo ali de igreja. Ela foi a primeira igreja fundada na Europa por Paulo, foi essa igreja dos Filipenses, né? Que fica na Grécia. E aqui no versículo 27 ele começa dizendo assim: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. E aqui eu já quero começar falando para você. Como eu falei, eu quero estar lendo e ministrando. Ele começa nos chamando de cidadãos. Por que cidadãos? Porque
Como eu preguei no culto passado, a gente precisa ter uma compreensão de reino. E Paulo estava dizendo isso para essas pessoas: olha, vocês são cidadãos desse reino. Vocês não são apenas moradores dessa cidade, vocês fazem parte da cidade onde vocês habitam, mas vocês são cidadãos do reino de Deus. E aí ele faz uma cobrança, ele fala assim: olha, se comportem como dignos cidadãos do Evangelho de Cristo. E aí eu começo a olhar para a minha vida, e eu quero que você faça isso junto comigo. Será que a minha vida tem sido uma vida digna do Evangelho? Será que o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito, eu tenho me comportado realmente como esse cidadão que vive as leis do Evangelho de Cristo? Porque esse é um desafio nosso a cada dia. Esse é um desafio como igreja, porque nós temos uma responsabilidade individual, né? Aonde nós estamos, na nossa casa, como família, como pai, como mãe, como funcionário, como patrão, seja lá qual for a sua condição. E nós temos também uma responsabilidade como igreja, que nós precisamos nos comportar como esses cidadãos que deveriam ser cidadãos dignos do Evangelho. E aí, você vai ver no final, que eu quero estar lendo ainda, se o tempo deixar, se tudo correr bem, que Paulo ele faz essa admoestação à igreja, mas no final ele fala assim: olha, eu ainda não me julgo pronto, eu ainda não me julgo alguém que alcancei, mas eu estou no caminho. Aqui já no finalzinho ele fala isso. Mas a questão aqui é alguém que se esforça. A questão aqui nunca é ser, mas é buscar. Porque uma coisa que a gente precisa entender como cristão é que a nossa luta não é para sermos perfeitos, mas é para estarmos em aperfeiçoamento. Essa é totalmente diferente. Eu vou, ao longo aqui do tempo, eu quero partilhar algumas coisas que Deus tem feito na minha vida, e vocês vão entender o que é um pouquinho desse aperfeiçoamento. E aí ele segue dizendo: para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente eu ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Paulo, ele era o pai dessa igreja, né? Ele era o apóstolo que fundou essa igreja. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: olha, quer eu esteja aí, ou quer eu saiba de vocês pelo meu ouvido, eu quero encontrar vocês bem. E isso me faz refletir também na minha vida, porque às vezes eu me comporto bem aqui dentro, às vezes eu me comporto bem na célula, mas ao sair desse ambiente, eu tiro a minha capa de crente, tiro a minha roupa de cristão, a minha, né, aquela coisa aquela armadura, aquela máscara que eu coloco, e me torno outra pessoa. Então assim, entende-se que esse povo, quando Paulo estava com eles eram de uma maneira. Quando Paulo saía, chegavam notícias de que as coisas ainda não estavam muito bem. E aqui nesse mesmo texto de Filipenses, mais para frente, ele vai dizer assim: olha, eu não me importo de ter que escrever uma carta para vocês falando as mesmas coisas. Não tem problema, eu vou escrever quantas vezes forem necessárias. O que isso quer dizer? O povo estava recorrente no mesmo erro. Eles acabaram caindo no mesmo engano, no mesmo erro, e Paulo teve que de novo chamar a atenção dessas pessoas para que elas pudessem adentrar no caminho correto. Permaneceis firmes num só espírito. Essa aqui é a grande questão de uma igreja que prospera, é a unidade. Unidade de um só espírito. É lindo quando as coisas estão conectadas. É maravilhoso quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque aí a igreja flui, a igreja funciona. Essa é a palavra correta.
A igreja às vezes ela tem um ritmo, né? Aquele ritmo eclesiástico de culto, célula, evento, né? E tantas coisas que a igreja faz. Mas nós precisamos sempre ter um cuidado muito grande de nunca fazermos sem o Espírito Santo. Porque tudo aquilo que a gente fizer sem Ele é legalismo e não cristianismo. E legalismo não converte ninguém, legalismo não leva ninguém a Jesus, legalismo não muda a vida de ninguém. Sabe, não adianta a gente aqui guiado por uma onda, guiado por motivações erradas talvez, começarmos a fazer conferências, encontros, coisas assim, né? Sabe aquele negócio assim, tipo, conferência do avivamento. Nada contra quem faz. Mas às vezes as pessoas confundem euforia com avivamento. Sabe, eu gosto muito do José Rodrigues porque ele fala assim: enquanto a igreja não cair num arrependimento, numa mudança de caráter, o avivamento não vai vir. Então não é uma reunião com uma banda legal, com um pregador de fora que vai gerar um avivamento nessa cidade ou em lugar nenhum. É quando as pessoas se posicionarem em caráter, em oração, serem persistentes nessa questão, serem unânimes no mesmo propósito. Isso é avivamento. O avivamento ele pode ser de uma forma grandiosa, estrondosa, como foi em Pentecostes, mas ele também pode ser na minha casa. Quando uma família inteira ganha para Jesus, isso é avivamento. Quando o pai se entrega a sua vida a Jesus, quando o pai, né, chama seus filhos, né, faz como eu vou dizer aqui, um momento ali para reconciliar a família, para reajustar a família, os filhos se alinham em Deus, e assim de geração em geração o cristianismo é passado. Isso é avivamento. Não existe avivamento maior que esse. Isso depende da unidade. Quando nós formos unânimes num só espírito. E aqui ele conclui dizendo aqui no versículo 27 assim: em prol da fé evangélica. Aqui entenda evangélico, às vezes a gente entende evangélico como denominação, mas evangélico vem de evangelho, vem de Bíblia. Então, para que você compreenda melhor, talvez, seria dizendo assim, em prol da fé da Bíblia, em prol do que está escrito aqui. Porque sem isso aqui, sem eu viver segundo a palavra de Deus, sem eu compreender a palavra de Deus, sem que eu busque ela e busque praticá-la, a minha fé pode ser baseada em qualquer coisa, menos em Jesus. Eu posso confiar em mim mesmo, eu posso confiar num outro Deus que não é o Deus verdadeiro, eu posso confiar na televisão, eu posso confiar no Instagram, no Facebook, posso confiar a minha vida ao meu patrão, que paga o meu salário no final do mês, eu acho que eu dependo dele. A gente pode confiar em muitas coisas, pode confiar no nosso braço, na nossa força, na nossa sabedoria. São inúmeras as coisas que podem nos roubar da fé cristã, da fé bíblica. Mas a orientação é unidade em prol de uma fé bíblica. Por isso que eu falei que a carta de Filipenses, ela é assim, diferenciada. Porque essas orientações são preciosas. Versículo 28, ele fala assim: sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa cidade, no nosso estado, isso não é muito comum. A gente não tem essas experiências de alguém nos opor, se opor à nossa fé de uma maneira realmente forte, intensa. Às vezes a gente escuta uma piadinha, uma brincadeirinha de mau gosto, coisas simples que a gente tira de letra, né? Mas aqui não, aqui o contexto era outro, né? Poderia haver perseguição,
se existia disputa ali de alguns judeus que habitavam nessa ilha e queriam desviar a fé do cristianismo e trazer de volta para o judaísmo. Existia o romanismo, existia o hedonismo grego. Então existiam muitas coisas que pressionavam esse povo, essa igreja, a desviar de uma fé bíblica. E a orientação de Paulo é: de maneira alguma vos deixe constranger por essas pessoas. Permaneçam firmes, permaneçam fiéis ao Evangelho. Para eles, seguindo, isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação, e isso vem da parte de Deus. Desculpa. Para quem está no mundo e olha para a nossa vida, quando a gente entrega a vida a Jesus, e naquele começo em que a gente precisa abandonar tanta coisa, né? A gente precisa parar com isso, precisa parar com aquilo, precisa parar com um monte de coisa, né? A gente está com aquela vida assim, tudo bagunçado, né? E aí parece que o evangelho é só o evangelho do não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode assim, não pode assado. E as pessoas olham para nós e dizem: esse aí está perdido, cara. Falaram para mim isso quando eu me converti. Esse aí está perdido. Esse aí não tem mais jeito. Quando na verdade é o contrário. Quem está perdido é quem está no mundo, e nós temos a salvação. E a salvação que vem, uma salvação que vem da parte de Deus, que é somente Ele quem pode realmente nos salvar. Então, esse é o maior presente, essa é a maior conquista que alguém que se considera cristão pode ter aqui nessa terra, é conquistar a salvação. Mesmo que venha, não venha de nós, venha de Deus. Mas, meu querido, se você conquistou a salvação, glória a Deus. Sabe, hoje meu pai me ligou pela manhã e começou a me abençoar e me dizer muitas palavras boas, assim, né, aquela coisa, tipo, Deus te abençoe, né, te dê saúde, prosperidade, tudo, um monte de coisa lá. Falei: pai, amém, muito obrigado, mas eu queria dizer para o senhor que eu já tenho tudo isso, que eu não preciso de mais nada. A minha vida está, assim, naturalmente e em partes espiritualmente perfeita. Eu digo: a única coisa que tem que melhorar não é a minha vida, sou eu mesmo. Eu falei para ele: em mim tem muita coisa para melhorar, mas de circunstância, pai, já está bom demais. Se ficar assim, eu já estou mais que satisfeito, porque eu já creio que estou no caminho da salvação, tenho uma família que caminha na mesma fé que eu, tenho irmãos que caminham comigo, tenho um trabalho, tenho sustento para minha casa, tenho saúde em casa, tenho paz. Coisas simples que às vezes não são valorizadas. Às vezes as pessoas não conseguem ter uma coisa tão simples que é paz. Escutei muito essa semana de algumas pessoas que me disseram assim: eu estava tão preocupado que eu não dormi. Que eu não consegui dormir. Eu vi 2 pessoas me falaram isso. E eu fiquei pensando assim comigo mesmo, não por orgulho, mas eu pensei: eu não me lembro a última vez que eu não consegui dormir por preocupação. Eu não me lembro. Talvez até tenha acontecido, mas não me recordo, porque as coisas estão tão bem, a graça de Deus tem nos abençoado. Versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esse versículo aqui, ele é tremendo, porque ele derruba toda aquela teoria, né, que a gente conhece como teoria da prosperidade. Porque a teoria da prosperidade é: use a sua fé para conquistar. E o Luiz Hermínio, de uma forma muito sábia, ele usou essa frase e colocou ela no contexto correto. O Luiz Hermínio sempre cita essa seguinte frase: a nossa fé não é para conquistar, mas ela é para suportar. É para isso que a nossa fé serve.
A nossa fé não é aquela fé da década de 80, 90, que foi assim, expandida pelo Brasil, em que as pessoas vinham na igreja mais cedo, iam no estacionamento da igreja, das igrejas maiores, e escolhiam os melhores carros e botavam as mãos em cima dos carros e diziam assim: Senhor, eu tomo posse desse carro. Senhor, eu tomo posse dessa casa, eu tomo posse desse emprego. Sabe, é uma fé que só te ensina às vezes a conquistar coisas. E aí quando Deus, não o Satanás, mas quando Deus faz com que você venda o teu carro e para comprar um mais simples, por algum motivo que ele tenha, algum propósito que ele tenha na sua vida, você começa a achar que é o diabo agindo na sua vida, e não é, é o próprio Deus agindo, para te ensinar a suportar coisas e não apenas conquistar. Porque a conquista, ela vem por semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E a fé é para nos auxiliar a suportarmos as tribulações, as lutas desse mundo. E aqui ele fala uma coisa que desmistifica também essa graça, essa coisa assim que as pessoas têm ensinado. Ele fala assim, a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer. Resumindo, parafraseando isso aqui, ele está dizendo assim: a graça de Deus também é para você sofrer. Tem um outro texto que eu não recordo a referência, que ele fala não com essas palavras, mas ele fala assim: se alegrem em sofrerem o sofrimento de Cristo. Se alegrem em serem co-participantes do sofrimento de Cristo Jesus. Só que o que nos é ensinado? Que quando nós somos perseguidos, é o diabo. Quando nós passamos tribulação, é o diabo. Sendo muitas vezes Deus trabalhando a nossa fé, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa maturidade, para que a gente cresça. E essa carta fala muito desse contexto de maturidade. Então ele está chamando a atenção desses irmãos. Olha aqui, ó. Vocês vão passar por essas tribulações. Como ele fala aqui no versículo 28, vai ter pessoas que vão perseguir vocês às vezes pela sua fé. Mas deem graças a Deus por poderem participar disso. Porque a fé não é somente para crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E o que nós temos sofrido por Cristo Jesus? Será que meu conceito cristão ainda é esse de que eu estou bem quando as coisas estão bem? Ou será que eu já consigo compreender que às vezes as coisas não estão bem, mas eu continuo amando Deus, Deus continua sendo Deus? Lembrei daquele louvor que tu canta, que tu cantou a primeira vez aqui. Se Deus... É isso, sabe? Eu não vou cantar aqui, pelo amor de Deus. Versículo 30. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfermo. Aí Paulo está dizendo assim, pessoal, tudo isso que vocês estão passando eu já passei. Vocês estão vivendo exatamente o que eu já vivi. Isso aqui é bom porque o que é o legal disso tudo? É poder ter alguém mais maduro que nós. Como isso é precioso. Como é bom sempre ter alguém mais maduro, que caminhou mais longe, que foi mais longe, para mim me espelhar. Sabe, eu tenho uma teoria comigo, que quando eu estiver num lugar que eu não encontrar ninguém melhor que eu saio dele, porque senão ali o orgulho começa a aflorar, eu começo a achar que eu sou autossuficiente, e aí quando eu olho para pessoas que são referenciais e vejo assim, nossa, como eu estou longe ainda, como eu preciso melhorar, como eu preciso mudar, como tem pessoas que já fizeram tantas coisas a mais do que eu, e às vezes tem muito menos do que eu, e tem muito mais fé do que eu. E Paulo está dando esse recado, ó, olhem para mim, eu já passei por tudo isso.
A Cláudia me fez uma pergunta interessante há uns tempos atrás. Ela falou assim: Fernando, deixa eu tentar lembrar bem como ela disse, mas se eu não me engano ela disse assim: Fernando, por que tem pessoas que sofrem tanto pelo Evangelho e nós temos uma vida tão boa? Ela disse: eu acho que isso não é justo. E eu vou ser sincero com você, eu na hora eu não soube responder essa pergunta. Eu disse: Cláudia, eu não sei, eu não vou arriscar aqui porque eu não faço ideia. Mas passou um tempo e eu fiquei refletindo sobre isso. E me veio a resposta. A questão é que você sofre, Deus permite você sofrer na medida da sua fé. Então, aquilo que no meu conceito é sofrimento, para a pessoa que está passando é motivo de glória. Então, quem está errado na história ainda sou eu. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu estaria sofrendo, ela não está. Aqui é uma notícia que correu o Brasil inteiro, principalmente nas redes sociais, quando teve aquela decapitação dos coptas. Quem lembra disso? Saiu no jornal. E depois correu uma entrevista de uma das mães que teve 2 filhos decapitados. E foram entrevistar essa mãezinha e perguntaram para ela o que a senhora tem para dizer de tudo isso. E ela disse assim: eu quero agradecer a esses homens, porque eles fizeram com que os meus filhos fossem para o céu. E se eu não me engano, ela disse assim: se eu pudesse, eu receberia esses homens na minha casa e faria um jantar para eles, para agradecer o que eles fizeram pelos meus filhos, porque agora eles estão no céu. Eu estou aqui ainda, mas meus filhos já foram para o céu. Olha o nível dessa mulher. Escutamos esses dias também, partilhamos lá nas redes sociais. Corre um monte de coisa aqui, mas às vezes a gente solta umas coisas boas. Um testemunho também de uma família que teve o seu filho de 16 anos sequestrado e preso por ser cristão. E todos os dias, sem exceção, durante anos, esse adolescente ele era torturado na cadeia, para que ele negasse a fé cristã. Todo dia enfiavam agulhas debaixo das suas unhas, pegavam ele, e eu nunca sofri isso, mas eu já ouvi relatos que é terrível, né? Eles enfiavam agulhas debaixo das suas unhas, torturando ele para que ele negasse a Jesus. E perguntaram para os pais desse menino. E aí os pais, uma fé, eles disseram assim: nós estamos contentes, porque o nosso filho já faz anos que está lá e ele nunca negou Jesus. Sabe, então, é um patamar de fé que aqui entre nós, não tem nada que se compare. Quando eu começo a olhar para pessoas assim, eu vejo quanto que eu preciso morrer ainda. O quanto que eu preciso negar a minha vida, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Porque a gente está muito longe disso. A nossa vida, nosso cristianismo é muito fácil, sabe? É muito fácil. Eu falo por mim, para mim é muito fácil ser cristão aqui. E nem sempre isso é bom. Eu não sei até que ponto isso é bom. Aqui do capítulo 2 em diante. Versículo 1: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder. Aqui eu quero fazer um parênteses. Ele nunca fala, Paulo não diz assim, por vocês estarem em uma igreja. Não que isso não faça parte do cristianismo, deixar isso muito bem claro. Mas ele fala assim, por estarmos em Cristo, temos algum poder. Nós só podemos usufruir da glória de Deus, do poder de Deus, se estarmos nele. Então, no primeiro momento é a salvação, sim, mas depois da salvação, como eu falei muito semana passada,
tem um caminhar com Deus, tem um permanecer com Deus, tem uma vida de intimidade, de relacionamento que precisa ser construída, que precisa ser trabalhada. Porque eu falo por mim, se eu durante um dia, 2 dias, eu não tenho o meu devocional, eu não tenho meu tempo com Deus como deveria ser, eu esfrio na fé. E eu sei que com vocês não é diferente, é assim com todo mundo. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus, isso demanda tempo, demanda esforço, é um diálogo, falar com Deus, ouvir de Deus. E assim é estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo não é vir numa igreja num domingo e passar o resto da semana vivendo as nossas atividades diárias. Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem um dia corrido, estuda, eu sei como é que é esse ritmo, eu sei. Mas é um leve puxãozinho de orelha que o Evangelho nos deixa, dizendo assim, olha, tudo isso se baseia em relacionamento com Jesus. Tudo isso se baseia em intimidade com Jesus. Sem isso não tem poder. E ele segue dizendo, se tem algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, que é o Espírito Santo, alguma profunda fraternidade e compaixão. Daí ele segue dizendo, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e esse é o nosso Espírito, e uma só atitude. Então ele fala assim, olha, se vocês declaram tudo isso em Cristo Jesus que vocês têm, demonstrem em atitude. Se vocês em casa depois lerem aqui no capítulo 3, Paulo ele chama a atenção de 2 irmãos que estavam brigados na igreja de Filipenses. Não sei qual é o motivo, mas eles tiveram uma desavença. E aí Paulo ele manda essa carta dizendo assim, meus irmãos, se vocês alegam estar em Cristo, se existe amor, fraternidade, comunhão no Espírito, completem a alegria a minha alegria. E qual que era a intenção de Paulo? Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui é um ponto extremamente importante para a igreja. Igreja que não pensa da mesma maneira não avança. Sem unidade não há crescimento. Eu não estou falando de crescimento numérico, estou falando de crescimento espiritual. Porque não adianta o irmãozinho lá quer fazer uma coisa, o pastor quer fazer outra, o grupo de louvor quer fazer outra, o grupo da intercessão quer trabalhar em outra direção, e aí a gente vira uma metralhadora evangélica, fica dando tiro para todo lado sem direção. E gasta muito cartucho à toa. Eu faço uma comparação que na guerra espiritual, o cristão ele tem que ser o sniper. O sniper é aquele cara que prepara a arma, ele tem um alvo, ele prepara a mira, ele testa o tiro e ele dá um tiro certeiro. E muitas vezes um sniper na guerra é muito mais importante que o cara de metralhadora. Porque o cara de metralhadora ele está mal posicionado, ele está atirando muitas vezes, não sabe para que lado ele está atirando. Ele só sabe que está vindo um negócio de lá e ele fica. O sniper está lá, bem posicionado, enxergando tudo. E ele vai lá e dá um tiro certeiro. E um sniper às vezes ganha a guerra por 10 soldados. Então é muito mais importante a gente trabalhar em unidade, em um só propósito, em um só espírito, com um só pensamento, do que termos várias frentes que pensam diferente. Nós podemos ter trabalhos diferentes dentro de uma igreja, isso não é problema, desde que eles tenham um só propósito. E qual que é o grande propósito de uma igreja? Levar Jesus às pessoas. Então não é para que eu seja reconhecido, não é para que o dono seja reconhecido, não é para que as pessoas digam, nossa, como você é bom, como você prega bem, como você canta bem. É para que no final de tudo a glória seja dada a Deus.
Esse é um propósito básico de todo cristão, é glorificar o nome de Jesus. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele segue dizendo aqui no versículo 3: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere desculpa, com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então ele começa orientando: não façam nada por rivalidade nem por vaidade. Isso existe na igreja. Agora tem grupo de louvor, mas eu sei cantar melhor que o Donis. Então eu vou provar para ele, eu vou cantar lá no fundo, mais alto, para todo mundo ouvir e ver que eu canto melhor. Você está vendo que a motivação já é uma motivação errada? É rivalidade, é vaidade. E o que isso agrega no corpo? Nada. O que uma pessoa ser reconhecida em qualquer coisa que ela vier a fazer agrega no corpo de Cristo? Nada. Porque isso não é para nós, é para Jesus. Se não for para Ele, para a glória dEle, não tem porquê de estarmos aqui. É para que no final Ele seja reconhecido. E aqui ele começa a fazer uma admoestação que é interessante. Ele fala assim: considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E humildade não é pensar menos de si. Então humildade não tem a ver com inferioridade. São coisas totalmente diferentes e distintas. Então eu não acho que o irmãozinho é melhor que eu porque eu não sei fazer. Não, eu acho que ele é melhor que eu porque eu sou humilde, porque eu vejo Cristo nele. Esse é o maior exemplo de Jesus aqui na sequência. Quando a gente virar a página, a gente vai ver isso. Não existe ninguém mais perfeito nesse sentido de fazer com que as pessoas se sintam maiores do que Jesus fez com nós. E aqui ele segue dizendo: cada um zele, não apenas por seus próprios interesses. Então ele está deixando bem claro que nossa vida não é só para os nossos interesses, eles fazem parte. Porque se não pudessem fazer parte, Paulo estaria escrevendo assim: cada um zele apenas pelos interesses de Deus. Mas ele deixa muito claro, ele diz assim: cada um zele não apenas por seus interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Então, eu posso cuidar da minha vida? Devo cuidar da minha finança, devo cuidar da minha família, devo cuidar da minha saúde, devo cuidar de todas as coisas que Deus me concede. Mas tudo isso também é em prol das outras pessoas. Tudo que Deus te dá, parte disso, como o Jeter nos ensinou, e é muito bom ouvir isso, ele sempre deixou muito claro, ele diz assim: parte é pão, parte é semente. Pão você come, semente você planta. Se você guardar o pão estraga, e se você não plantar a semente morre. Então cada um serve para uma coisa com um propósito específico. Isso é perfeito. Então tudo que Deus nos concede, parte é para mim, sim, é para mim ter uma vida boa, para mim usufruir daquilo, e parte é para mim semear. E só colhe quem semeia. Muitas vezes a gente deixa de colher porque deixa de semear. E eu quero aproveitar esse versículo 4 aqui para falar uma coisa muito séria. Quando ele fala assim: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Eu quero confessar uma coisa para vocês aqui. Sexta-feira eu cometi um grande pecado. Talvez para vocês não pareça, mas para mim foi. Vocês sabem que eu falei aqui, vocês vão achar engraçado, eu estou num regime, né? Por causa da minha saúde, eu mudei minha alimentação. Fiquei muito irritado, como eu falei para vocês nos primeiros dias. Foi terrível. Eu vi quanto vício eu tinha alimentar,
quanto eu era dependente, quanto eu botava minha alegria na comida. E aí eu fui me desintoxicando de tudo isso, no sentido espiritual, no sentido físico, né? Mas aí, a gente também, né, não é 100% Robocop. Eu pensei, não, eu tenho que ter uma refeição durante a semana que eu vou extravasar. Ao menos uma, né, cara? Você come 3 vezes por dia, durante 7 dias, dá no mínimo 21 refeições. Se eu comer uma, né, uma só, né, não tem problema. Beleza. O dia do lixo, né? O famoso dia do lixo. Aí eu separei para comer o X do Éder, que ali é o pecado, é tentação em pessoa, né? O negócio é fora do comum. E aí eu fui nessa sexta-feira, busquei o X lá, o Lauro me entregou o X, estava garoando, né, Lauro? Estava bem, uma chuvinha fina. E o negócio é tão forte, que eu lembro que eu vim com pressa para casa para chegar para comer logo. Quando eu chego ali no final da Avenida Mato Grosso, que eu viro a esquina, que tem uma farmácia na esquina, eu vi uma pessoa deitada no chão, debaixo da garoa, no escuro. Eu lembro que ali estava muito escuro, mas eu vi aquela pessoa, e quando eu vi aquela pessoa, me veio, né, uma direção muito clara do Espírito Santo: entrega teu X para ela. Foi. Cara, eu não entreguei. Eu falei, não, Jesus, esse é meu dia. E eu fui para casa, comi aquele X num remorso, cara. E aí hoje de manhã eu fui orar para Deus me dar a palavra. E a primeira coisa que eu comecei orando, comecei falando com Deus, Deus me lembrou disso. Eu falei, tá, Deus, eu sei que eu errei. Eu te peço perdão, Pai. O que mais me chama a atenção de tudo isso é que eu não vi o rosto dessa pessoa, eu não sei quem ela era. Podia até ser Jesus ali. E eu neguei. Por um prazer. Por um egoísmo, por pura vaidade. Sabe, eu me arrependi disso, me arrependo e estou confessando isso para vocês. Porque eu devia ter parado o carro, devia ter ido lá, não sei se ele estava embriagado, drogado, mas provavelmente estava com fome. Eu devia ter entregado aquele X para aquela pessoa. E eu tinha comida em casa, não é por falta de comida, eu tinha que comer em casa. Não tinha o que eu queria comer, mas eu tinha comida. Mas vamos lá, versículo 5, eu vou trabalhar aqui e já vou encerrar. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Jesus teria entregado X, Jesus teria entregado a capa, Jesus teria orado por essa pessoa. Eu não tive o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que essa é a exigência do cristão. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos renovados, nosso espírito é vivificado, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Então nós temos os atributos divinos, não onipresença, onipotência, onisciência, mas nós temos o poder de Deus no nome de Jesus. E aqui no versículo 10 ele vem falar isso, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, pelo poder que há no nome de Jesus. Então nós podemos fazer uso do nome de Jesus, e nós temos esse poder em nós. Mas aí ele vem falar referente também ao que nós lemos agora há pouco. Ele vem falar Cristo, sendo Deus, porque eu não sei se você sabia, as pessoas às vezes pensam assim, não, Jesus veio à terra, aí viveu aqui, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Não, Jesus já era antes de todas as coisas. Deus sempre existiu, Jesus sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Essas aqui são as bases do cristianismo.
se você não crê na Trindade, de que existe um Deus que se manifesta de 3 formas, e que Jesus, sendo Deus, abriu mão dos atributos divinos para viver como homem aqui na terra, e viveu exatamente como homem, e tudo que ele fez, não fez pelo poder de Deus, mas fez pelo poder do Espírito Santo que habitava nele, você não compreende quem Jesus é, você não compreendeu quem Jesus é. E ele fala: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Jesus na cruz, ele não reivindica o seu poder. As pessoas até zombam dele e falam: se tu é mesmo filho de Deus, desce daí. Mas ele não desce da cruz, porque ele não usa dos atributos divinos. Ele não usa da onisciência, da onipresença, da onipotência. E ele poderia fazer isso, mas ele abriu mão de tudo isso. E o versículo 7 fala assim: mas pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse é o padrão de humildade que é requerido aqui no versículo 13:4. Que você, sendo pregador, sendo ministro de louvor, seja o que você for, profissão que você tiver, todos somos servos uns dos outros. Todos estamos aqui por um só propósito: servir a Jesus Cristo. Não para reconhecimento, não para glória, mas para servirmos a esse Deus. E aí eu posso servir de várias formas. Eu posso vir limpar a igreja, eu posso arrumar a cadeira, eu posso me oferecer para cuidar do som, eu posso, numa oportunidade, trazer uma palavra, posso cuidar da porta, posso estar orando toda quarta-feira. Porque nós somos servos, estamos aqui para servir, não para ser servidos. Então eu me alegro, obrigado, sabe, de coração, por todas as palavras que vocês lançaram para mim hoje de bênção. Sou muito feliz, muito grato. Mas eu estou no mesmo barquinho que vocês. Se eu barrelar, eu estou fora da jogada. Então eu quero permanecer firme, quero continuar servindo a igreja, trabalhando em prol de vocês, em prol de Deus, no nome de Jesus. E aí no versículo 8 ele fala assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Ele deixa muito claro, a palavra fala assim, na forma de homem. Ele humilha-se a si mesmo, e por obediência, ele vai para a cruz. Por obediência. Isso é uma escolha que Jesus fez. Sabe, a gente vê aí muitos assassinatos, né? Pessoas que são mortas porque alguém, por algum motivo, quis cometer aquele crime. Jesus não, Jesus ele escolhe morrer na cruz. Porque ele tinha todo o poder e toda a autoridade para não ir para lá. Ele, com um estalar de dedos, com uma palavra, ele chamaria, como a própria Bíblia fala, legiões de anjos que lutariam por ele, tirariam ele da cruz, resolveriam todo esse mundo aqui muito facilmente. Mas esse não era o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não é de forma autoritária, não é por força, mas é por serviço, por servidão. É assim. E esse é o maior modelo de evangelismo do mundo. Serviço. Porque se você for num lugar e pregar o evangelho para 10 pessoas, talvez uma, duas reconheçam a Jesus. Agora, se você chegar num lugar que tiver necessidade, talvez tenha falta de água, por exemplo,
e você vai lá e resolve, traz água para aquele lugar e prega o evangelho de Jesus, de 10 aceitam Jesus, porque elas viram em você uma atitude de serviço para essas pessoas, e não só uma pregação. O maior movimento evangelístico do mundo é o trabalho da igreja, é o trabalho em prol dos necessitados, não só fisicamente, naturalmente, mas também espiritualmente. E essa já é uma direção para a igreja 2020, é uma área que nós queremos começar a trabalhar. Alcançar alguns lugares que estão esquecidos, trabalhar em frentes, que talvez pessoas que não possam estar aqui na igreja, porque a gente não vai trabalhar para encher isso aqui, a gente vai trabalhar para promover o reino de Deus, para levar o evangelho para pessoas. Isso é cristianismo, é servir sem querer nada de troca. Essa é uma direção que Deus tem dado para 2020, já vou adiantando aqui para vocês, é serviço, é servir ao corpo de Cristo, é abençoar outras igrejas com o que a gente tem de bom. Nós vamos também abençoar vocês, mas nós vamos abençoar os outros. Não vai parar aqui, vai ser um rio de águas correntes. 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Então eu não sei qual é a sua fé, eu não sei no que você crê, mas eu tenho certeza e convicção do que está na palavra de Deus, que não existe nome nesse mundo maior que o nome de Jesus. Não existe ninguém com mais autoridade, com mais poder, com mais soberania que Jesus Cristo. Então esse versículo aqui, ele desmistifica toda uma raiz religiosa que começa a desvincular Jesus do centro. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas creio que vocês entenderam o que eu estou falando. Quando começam a ter subterfúgios para alcançarmos a Deus, que não é Jesus. Enquanto a palavra deixa claro que no versículo 9, dizendo assim, que é o nome que está acima de qualquer outro nome. Nada se compara ao nome de Jesus. Nem uma pessoa, nem um santo, nem um Deus, nada se compara a Ele. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que não reconhecerem a Jesus agora, em vida, um dia o reconhecerão. Não mais para salvação, porque a salvação se dá aqui na terra, mas todos, sem exceção, um dia se dobrarão os seus joelhos perante a presença de Jesus e reconhecerão Ele como Filho de Deus, o Messias, o enviado, o Filho do Deus vivo, aquele que desceu dos céus, abriu mão de ser Deus, se fez homem igual a nós, passou por humilhações e morreu numa cruz, na pior das mortes, porque Ele não foi apenas morto, Ele foi torturado, Ele foi humilhado, Ele foi maltratado, Ele foi cuspido, Ele foi espancado, teve o seu corpo torturado. E não só isso, além disso Ele carrega toda a questão física. Jesus carregou também toda a maldição do mundo. Então tudo aquilo que era para nós, todo o castigo que era para mim, que era para você, recai sobre Jesus. A pressão foi muito grande, por isso que Ele soa sangue ao receber de Jesus, ao receber de Deus tudo que Ele iria sofrer. Tamanho estresse que Jesus teve, mas Ele decide obedecer, Ele decide ir para a cruz, Ele decide se fazer servo, morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a chance de um dia termos comunhão com Deus e sermos mais parecidos com Ele.
porque Ele é o nosso referencial máximo. Nada se compara ao nome de Jesus. Eu quero que nessa noite o nome dele seja exaltado. Eu quero que nessa noite o nome de Jesus seja glorificado. De uma forma muito simples. Mas que vocês reconheçam isso. O poder que há no nome de Jesus. O poder de transformação. Eu quero que você fique de pé para nós estarmos orando.